Boa noite, amores. Como estão? Estão me ouvindo direitinho? Vamos deixar a galerinha entrar. Vou esperar mais gente entrar só pra eu dar a notícia que eu vou dar agora. Vocês vão até rir. Como que a lei de Murphy trabalha na vida do ser humano. Estão me ouvindo? O som tá bom, a imagem tá boa. Gente, antes de começar a live aqui, eu tava falando que a Eulália tá de plantão hoje. Ela ia entrar aqui com a gente agora. E aí ela mandou uma mensagem assim: vamos começar a live. Se tocar a campainha eu vou ter que sair. Eu falei, beleza, achei super interativa a live. Daí quando deu 8h30 em ponto, a campainha do plantão dela tocou. Então provavelmente ela não vai entrar aqui agora. Vamos ver se ela vai demorar um pouquinho mais, se ela vai conseguir entrar ou não. Mas eu acho que eu já vou conversando com vocês sobre plantão e a gente pode até começar a responder algumas das perguntas que foram feitas para ela. Mas vamos ver se ela vai entrar. Vamos deixar a galera entrar mais, que agora tá todo mundo recebendo o aviso, né? Tem só 2 minutos que a gente começou. O povo vai recebendo o aviso da live agora. Quem marcou lá na setinha, né? Quando eu boto lá no Stories. E aí, Diogo, seu maravilhoso. O Diogo é meu primeiro fã internacional lá de Portugal. Ó, a Dani que vai participar da última live do mês com a gente, ela que é anestesista. O Alisson falando que me ama muito. Obrigada, Alisson. Também te amo, bebê. Gente, antes da gente começar, o desafio só começa dia 4. Hoje realmente era uma live com a plantonista, mas a plantonista foi fazer um atendimento porque a campainha tocou no meio do plantão, que ela ia fazer uma live, né? Já no plantão, bem interativa para vocês sentirem como é que é. Gente, então... falar um pouquinho sobre o desafio, vamos ver se dá um tempinho para a Eulália vir, né? O desafio vai acontecer no dia 4, dia 5, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 e dia 8. Eu acho que, se eu não me engano, vai de quinta até segunda. E aí a gente vai conversar sobre ser um profissional fora da média. Porque hoje em dia, se você fazer um bom atendimento, conseguir resolver o problema de um cachorro, por exemplo, é o básico, né? Você precisa ser mais que isso. E como é que você faz para você ser mais que isso para um cliente? Como é que você faz para poder prospectar cliente? Como é que você faz para conseguir cliente, trazer cliente para você? Como é que você faz para esses clientes ficarem, continuarem com você? Então é sobre isso que a gente vai tratar nas próximas lives, coisas que realmente a gente não ouve na faculdade, que precisa que alguém entre em contato, que alguém, na verdade, ensine isso para vocês, né? Então a gente vai conversar sobre isso. No link da minha bio, vocês entrando lá, vocês vão ver realmente em tópico sobre tudo que eu vou falar no desafio dos 5 dias, e vocês ainda vão ter acesso a um link que vai dar num grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp ele é fechado, você não consegue mandar mensagem nele, mas você consegue receber as minhas mensagens, e lá eu vou te passar conteúdo exclusivo, coisa que eu não vou falar aqui no WhatsApp, e você ainda vai ter benefícios no final desses 5 dias. Então, se você tá afim de benefício, tá afim de ganhar coisa, vai pra lá porque vai ser sucesso. Será que é a Eulália que mandou o negócio aqui, meu Deus? Não. Gente, a Eulália ficou agarrada no atendimento em cima da hora da live. Mas uma das primeiras perguntas que eu iria fazer pra Eulália, eu posso responder também, porque eu fui plantonista há muitos anos da minha vida. Se vocês quiserem fazer perguntas também, vocês podem interagir mais comigo agora até a gente esperar a Eulália. Se vocês olharem aí embaixo da live, tem uma interrogaçãozinha. Você clicando na interrogação e mandando mensagem ali para essa interrogação pisca para mim e eu consigo ver que tem pergunta. Porque se você ficar mandando pergunta como se fosse comentário, eu não consigo ver. Tá? Então, se você tiver alguma pergunta, clica ali na interrogação e já manda a sua pergunta. Isso é macumba das invejosas. Ih, ninguém tem inveja disso não, mulher. Mas, ó... Uma das primeiras perguntas que eu ia fazer para a Eulália porque é uma das maiores dúvidas de vocês, né? Como que vocês conseguem o primeiro plantão? Como é que você vai dar o primeiro plantão? Na verdade, é uma mistura de insegurança, ansiedade, de não saber o que vai ser, né? Eu fui dar uma aula no curso de auxiliar de veterinária no sábado, e a gente foi falar de ansiedade e separação. E aí eu conversei bastante sobre realmente o que é, na verdade, ansiedade, né? Ansiedade, a gente adianta uma sensação de medo, então, de algo que a gente não conhece. Então é normal essa ansiedade no início, né?
Mas, assim, na prática, como você consegue o seu primeiro plantão? Gente, vocês não têm ideia da rotatividade de plantão nas clínicas. Os profissionais, eles entram, dão plantão, eles saem, entram de novo, dão plantão, pega outro, vai entrando. Então, as pessoas, elas têm uma rotina de plantão muito doida. Então, por exemplo, se eu dou plantão todo final de semana, vai ter um final de semana ou outro que eu não vou poder. Eu vou ficar doente, eu vou ter uma festa de aniversário da minha mãe, vou ter um churrasco da minha família que eu quero participar. Então, essas brechas fazem com que você tenha essa oportunidade de entrar. As pessoas chamam recém-formados. Apesar de ser uma coisa assim, que pessoalmente eu não concordo. Eu não concordo que a maioria dos plantonistas sejam recém-formados. É uma hora que a gente... Na verdade, é um momento que a gente não está preparado e a gente não vai dar o que o animal precisa ali naquele momento de emergência. Porque, de fato, a gente não está preparado. A gente precisaria de um pouco mais de experiência. Mas, infelizmente, na prática é o que acontece. Provavelmente vai ser o seu primeiro caminho de entrada no mercado, vai ser o plantão, sem dúvida. Como eu consegui o meu primeiro plantão? Eu não estava preparada para poder responder isso. Então, deixa eu tentar lembrar aqui como é que foi o meu primeiro plantão. O meu primeiro plantão foi numa clínica, numa cidade aqui do lado. Gente, meu primeiro plantão eu ganhei R$1.000. Só de... não tinha fixo, era só de porcentagem. Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, no plantão você pode ganhar, você tem duas formas de ganhar. Eu falo disso no meu curso online. Que você pode ganhar fixo, ou você pode ganhar fixo e a comissão. Eu acho interessante a comissão, porque dependendo do tanto que você atende, você vai ganhando mais. Então, eu sou uma profissional que gosta de ganhar comissão. Me estimula mais a trabalhar. Então, eu tinha uma linha na minha cabeça que eu só aceitaria plantão que me pagasse fixo, porque pelo menos pagava meu X-tudo. Né? Era o lanche de todo plantonista é o X-tudo que a gente pede na madrugada. Então, eu pegava o plantão que tinha fixo e que tinha comissão. E nesse meu primeiro plantão, foi a dona da clínica que me chamou. Eu ainda virei pra ela e falei, olha aqui, meu anjo, acabei de pegar o CRMV, eu não sei nada, você vai me botar pra dar plantão na sua clínica? Ela falou, não tem problema, eu fico no telefone com você 24 horas, eu preciso que alguém fique na minha clínica durante 24 horas. Nessas 24 horas, meus, eu atendi 7 animais. 7 animais em 24 horas. Parece pouco falando assim, só que toda vez que entra um paciente Meu Deus, tá chegando exame aqui toda hora. Toda vez que entra o paciente na sua clínica, no plantão, ele não sai de lá com menos de 1 hora e meia. É impressionante, eu não sei o que acontece. Mas o atendimento demora um pouco, porque o plantonista, por mais que você não saiba, a gente fica sozinho no plantão. Pelo menos aqui em Vitória é assim. Mas eu acho que lá na clínica que a Eulália trabalha, ela trabalha com auxiliar, então dá uma ajudada boa. Mas na minha época, eu tinha que fazer o cadastro do cliente ainda. Então eu fazia o cadastro do cliente. Depois eu entrava com o cliente para dentro do consultório para poder fazer a consulta de fato, aí fazia aquela consulta clínica, anamnese, consulta física e fazia a avaliação toda do animal, para depois eu ver o que tinha que fazer, se tinha que internar, que não tinha, enfim. Nisso tudo dava 1 hora e meia de atendimento cada vez que eu atendia. Então você pensa, 7 pacientes, eu fiquei mais de 7 horas só atendendo. Então assim, fora o horário que eu dormi também, porque a gente também não é de ferro, a gente pode dormir no plantão. Então se você vai ser um profissional que vai trabalhar com plantão, você já sabe que você pode dormir, você pode descansar. Geralmente as clínicas têm áreas para você fazer isso, você pode descansar sem problemas. Mas enfim, o meu primeiro plantão, eu assumi que eu não sabia nada, não tenha medo disso não, sabe? Tem gente que fica, ai Luísa, eu não sei nada, o que eu vou fazer no plantão? Quando te oferecerem um plantão, você fala que você não sabe nada. Eu não vejo problema nenhum em falar nisso. Se eu estivesse dando plantão para alguém e a pessoa falasse, olha Luísa, eu tô insegura, eu não sei nada, você me ajuda? Eu ajudaria se eu precisasse da pessoa que ela desse plantão na minha clínica, entendeu? Então, assim, não tenha medo das suas inseguranças. A insegurança, ela é quase de caráter evolutivo para que você não faça merda. A insegurança, ela é uma segurança para você no final. Porque a insegurança, ela te breca a ponto de você não fazer merda. Só que é uma linha tênue entre te brecar para você não fazer merda e te brecar para fazer o certo também. Porque eu tenho certeza que tem alguém aí, você pode falar se você também é assim, que não foi fazer plantão por pura insegurança. Né? Eu sei que tem gente que já é formada 2, 3 anos e ainda não começou a trabalhar porque tem medo. Isso é muito comum, é mais comum do que eu desejava ver. E eu não imaginava que era assim quando eu estava na faculdade. Na verdade, por morar sozinha, e depois que eu me formei, meu pai falou, vai, voa. Então eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar plano de saúde, eu tinha que dar um jeito na minha vida.
essa foi minha maior motivação, uma motivação simples, ter que pagar minhas contas. Então, ou eu ia, não tinha outra opção. Para quem tá chegando agora, vou só falar de novo, porque quando eu falei tinha só 9 pessoas, a Eulália tá em plantão agora, e antes de entrar aqui na live, ela falou assim, olha Luiz, eu tô em plantão, se tocar a campainha eu vou ter que sair. E tocou a campainha em plena 8h30 da noite, então a gente vai conversar sobre plantão aqui, eu e vocês. Aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha, se você quiser me mandar pergunta, manda por lá. Clica na interrogação e manda sua pergunta sobre plantão, enfim, manda pergunta sobre tudo, porque agora que eu já tô aqui, né, amores? O que é um peido pra quem tá cagado? Vamos ver a segunda pergunta que eu faria pra Eulália, que eu vou responder pra vocês, porque como quem não sabe ainda, eu dei plantão uns 3 anos da minha vida, parei de dar plantão recente. Né? Eu ia fazer essa pergunta aqui pra Eulália. Geralmente eu não leio perguntando, mas já que eu tô aqui, já apertei o foda-se pra tudo, vamos lá. Apesar de ser uma das nossas primeiras oportunidades, muitos recém-formados têm medo de pegar plantão, por se sentirem inseguros em relação ao que vai aparecer. Como você driblou a insegurança e medo nos seus primeiros atendimentos? Foi uma coisa que, inclusive, eu falei aqui agora, como eu driblei a minha insegurança de não saber nada, ela foi completamente driblada pela necessidade de pagar os famigerados boletos, né, amores? A gente tá aí a realidade, você tem que se apegar a isso, tem que se apegar que se você não for, você não ganha nada, se você for, você ganha alguma coisa, nem que seja experiência, né? Deixa eu ver aqui alguma das perguntas de vocês, pra ver se a gente já consegue responder alguma coisa. Bicho, eu não sei qual é a realidade de onde você mora. Mas no PA veterinário de grandes não passa fome não, pelo contrário. Pô, mas a clínica de pequenos também não passa fome não, gente. Na verdade, na veterinária só passa fome quem quer. Porque é aquilo que eu falei, na quinta-feira a gente vai entrar num desafio de 5 dias de lives consecutivas, onde eu vou falar pra você como que você vai fazer pra poder sair dessa caixa e virar um profissional fora da média. Quem é um profissional fora da média hoje em dia, consegue não passar fome tranquilamente, gente. Sinceramente, vamos ver aqui as perguntas. Um plantonista ganha bem? Depende de onde que ele trabalha, por exemplo. Um plantonista que trabalha no interior, eu tenho minhas dúvidas se ganha tão bem quanto quem trabalha numa capital, por exemplo. Então, como eu falo até isso no curso, como é que você faz para você se adaptar para você ganhar melhor. Então, por exemplo, se você quer ganhar bem, você tem que começar a ir para as grandes cidades, porque as grandes cidades os proprietários eles têm uma mentalidade melhor para poder desembolsar o dinheiro. Por exemplo, um proprietário de interior, ele ainda é daquela cultura de balconista, do balconista passar medicação e ele aceitar. As pessoas aqui da capital, e na sua grande maioria, obviamente não é todo mundo, elas já têm uma mentalidade um pouco mais formada de entender que o animal ele precisa de meios de diagnóstico, então ela aceita fazer exames melhores, aceita fazer os exames de uma forma melhor, né? Ela aceita que entende que tem que pagar para isso, e ela aceita fazer o tratamento de uma forma melhor também. Então, a facilidade do proprietário fazer o que você quer te ajuda muito a ser um veterinário bom. Porque se você passa um tratamento, a pessoa faz exatamente do jeito que você quer e o animal melhora, essa pessoa vai contar para outra pessoa. E é aí que a gente vai ganhando o mundo, amores. A boca ainda é o melhor meio de publicidade da vida. Independente, você pode gastar 10 mil reais com outdoor. Se 3 pessoas tiverem uma boa opinião sobre você na rua, isso já está valendo muito mais. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Gente, olha, se lascou, apareceu atendimento 8h30. Se fosse marcado, a partir de qual período a pessoa consegue responder os desafios? Gente, se você começar... Na verdade, você não tem que responder nenhum desafio, na verdade. Esse desafio vai ser para você se desafiar a ser um profissional fora da caixa com todas as dicas que eu vou te dar durante esses 5 dias consecutivos. Serve para quem é recém-formado, para quem está querendo fazer faculdade e para quem está na faculdade e já quer sair já com uma outra cabeça. O mundo agora exige que a gente saia com uma outra cabeça. Todos os anos, se você ficar parado no tempo, você fica obsoleto. Então, todos os anos a faculdade te exige, a veterinária te exige muito mais. Então, quem fica naquela coisinha, fazer o tratamento do cachorro, o cliente que me procura, não é mais assim. Você que tem que procurar o cliente tem que saber do que ele precisa, você tem que explicar para o cliente o que ele precisa. Mas como é que você explica para o cliente o que ele precisa? A gente vai conversar sobre isso na live do desafio dos 5 dias. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tem veterinário que vive 100% só de plantão? Eulália, que era a nossa convidada daqui, ela vive 100% de plantão.
Na verdade, ela até trabalha, não sei ainda se ela trabalha, mas ela trabalhava num pet shop, mas acho que a grande parte da renda da Eulália é de plantão, ela vive de plantão. Por isso que eu decidi chamar ela aqui, porque é uma das profissionais que eu tenho certeza que por viver só de plantão, ela teria uma gama enorme de coisas para contar pra gente sobre plantão. Eu nunca cheguei a viver só de plantão, porém, trabalhei muito tempo de plantão. Eu trabalhava, continuava trabalhando no hotel e na fisioterapia e ainda dava plantão. Então, eu conseguia trabalhar de manhã e à noite ainda dava plantão. Então, vocês pensam como é que era a minha vida. Por isso que eu parei, né? Porque eu vivia mais doente do que tudo, porque trabalhava muito, vivia estressada, fazia 3 plantões por semana. Era feio o negócio. Ó. Existe um piso salarial para plantonistas ou é negociado com o proprietário? Não existe um piso. E, na verdade, quem define o que vai te pagar é o proprietário da clínica. Você que decide se vai aceitar ou não. Uma das coisas que você tem que entender, que eu não sabia, vou passar para vocês, é que, por exemplo, se você faz o serviço de plantonista, não é como se fosse de uma diarista. Se eu digo para uma diarista e peço para ela vir aqui na minha casa agora, vir na minha casa, no caso, amanhã, para poder fazer uma diária de limpeza aqui, no final do dia eu tenho que pagar ela, certo? Porque ela é uma diarista, é uma profissional autônoma e ela recebe de acordo com o serviço que ela faz. E no meu caso, no caso dos plantonistas, não funciona assim, pelo menos aqui em Vitória. Você pode dizer na sua cidade como é que é se você for plantonista, mas aqui em Vitória como é que funciona? Você aceita o plantão, você dá o plantão, por exemplo, se eu dei o plantão hoje é dia 1º. Então, se eu dei o plantão dia 1º, esse plantão só vai cair na minha conta no dia de pagamento da clínica no outro mês. Isso na maioria das clínicas. É o que eu acho muito errado. Porque se eu não sou profissional fixo da clínica, eu teria que receber no dia, né? Porque não faz sentido. Mas, por isso e muito mais que eu parei de dar plantão. Nós vamos ver aqui mais perguntas. Não tem, mas a resposta não tem piso salarial. Você recebe o tanto que o proprietário da clínica te paga. Mas no geral aqui em Vitória gira em torno de um fixo de 100, 150 reais. Isso dia de semana, fim de semana aumenta um pouco, feriados também. Mas a porcentagem entre 30% e 40% de tudo que você faz, tá? Pode ser que esses 30% de tudo que você faz seja tirado o preço de custo. Então, por exemplo, se eu faço uma vacina, o preço de custo de uma vacina, vamos supor que seja R$30, e eu fiz essa vacina por 80, na hora de calcular a minha porcentagem, eu vou tirar esses 30, que é o custo dela, e vou calcular o meu 40% de porcentagem em cima do resto do valor. Às vezes acontece isso também. A mesma coisa vale para exames. A gente ganha tirando o preço de custo. Tá? Vamos ver minha pergunta aqui. O que passa na cabeça no primeiro plantão? Você atende sozinho? Não consegui ler a pergunta aqui. O que passa na cabeça no primeiro plantão? Você sozinho tem que atender o que aparece? Deve ser tenso. Sim, você vai atender o que aparecer, Leo. O que aparecer. Se aparecer convulsão, você vai ter que atender a convulsão. Inclusive, se você vai começar a dar plantão, estude sobre como melhorar uma convulsão, porque vai ser o que você mais vai fazer. Convulsão, diarreia, vômito. As pessoas, elas não vão, elas seguem um padrão elas seguem um padrão comportamental do que vai aparecer no plantão. Dificilmente, depois de meia-noite, você vai atender algum problema de pele, por exemplo. Dificilmente você vai fazer uma vacina. Né? Geralmente no plantão vai aparecer só coisa que o proprietário, geralmente é um susto para o proprietário, e ele se vê obrigado a levar. Por quê? Porque geralmente o valor do plantão, ele é muito caro, ele geralmente é o dobro do preço de uma consulta em horário normal. Então, para uma pessoa levar um animal dela num horário de plantão é porque ela está muito assustada. Então, assim, você só vai resolver a pica. Não sei nem se pode falar palavrão aqui, mas é porque eu não consegui me controlar, porque realmente é pesado. Só a doideira que acontece no plantão. Então, assim, você fica muito tenso, porque você não sabe o que esperar. Mas, se isso for te confortar, melhora com o tempo, tá? Com o tempo você lida melhor. Você começa a ficar mais tranquilo do que pode chegar, porque você já atendeu tanta coisa que dificilmente vai chegar alguma coisa além, entendeu? Deixa eu ver aqui se... Não. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Recém-formado é mais fácil vaga em pet, horário comercial ou plantão?
é mais fácil o plantão por conta dessa rotatividade que eu falei pra vocês que a clínica tem. Porque as pessoas, elas às vezes precisam faltar o plantão e aí que abre a oportunidade de você entrar. Pra você trabalhar em pet shop, em horário comercial, você também consegue, mas é um pouquinho mais complicado. Oi, Eulália tá aqui, gente? Parece que eu tô vendo aqui vocês falando. Eulália, se você estiver aqui nesse ambiente, é só você me convidar. Aqui embaixo tem duas carinhas, uma embaixo da outra, é só você clicar ali e me convidar. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Enquanto isso. Boa pergunta aqui, hein? Lu, tu acha que o plantão te amadurece na profissão no caso de recém-formados? Sim! Olha só que doideira que aconteceu comigo. Quando eu fiz o meu estágio supervisionado, eu fazia estágio numa clínica aqui no meu bairro. E aí eu pensava, gente, quando eu formar eu não vou pegar estágio nessa clínica, porque é uma clínica grande, num bairro nobre. Nossa, deve chegar a caso difícil, meu Deus do céu. E aí me apareceu um plantão numa clínica mais afastado, no bairro de periferia. Eu falei, vou fazer lá, porque deve ser mais tranquilo. Gente, nessa clínica de periferia, foi completamente divergente do que eu queria, mas foi muito bom pra mim, porque nessa clínica de periferia só chegava cena de guerra, só chegava aquela parvovirose de 5 dias, internação de uma semana, chegava sinomose, já chegou um bode no meu plantão, pra você ter noção. Então assim, eu aprendi no melhor cenário, que era o cenário mais difícil. E aí depois de um tempo, eu fiquei um ano, quase 2 anos, que era na Continental Pet. Lá era só caso tenso mesmo. E ia muito caso. Então, você chegava dia que você atendia 5 numa noite lá. Eu fazia cesárea, todo o plantão meu fazia cesárea. Então, eu aprendi no cenário de guerra e aí depois eu vim dar plantão nessa clínica que eu fiz estágio supervisionado, que é a clínica aqui do bairro. E aí, gente, foi só caso bobo, sabe? O cachorrinho que vomitou uma vez, o cachorrinho que vê uma feridinha na pele. Então, assim, quanto mais difícil, quanto maior for a rotina da clínica que você fizer plantão, mais você vai aprender. Isso é inevitável. Então, aceite os desafios, encare esses desafios como ganho de experiência, porque realmente é um ganho de experiência. Hoje em dia, eu me sinto apta a atender qualquer coisa que aparecer, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo. Às vezes dá um pouco de preguiça, mas medo eu não tenho, não. Deixa eu ver aqui se a Eulália mandou convite. Aí, Eulália mandou convite. Eulália vai entrar agora. Já foi muito mordida no trabalho? Como não? Porque eu sou muito esperta. Eu não abuso muito, não. É só você não abusar. Não bota a mão na cabeça de cachorro que você não conhece. Chegou a rainha! Caraca, quando você me mandou a mensagem, olha... Eu falei, puta merda, eu vou ter que entrar sozinha, que não preparei nada sozinha. Cara, chegou um atendimento na hora que você marcou. A companhia tocou no exato momento. Você tinha que ter falado aqui, moça, só um minutinho, vou atender, vou participar aqui da peraí que eu vou ali na live e já volto. Gente, pra quem não conhece, a doutora Eulália, ela é médica veterinária, ela é formada lá pela UFES, né, Eulália? Isso. Hoje ela faz pós-graduação, você faz na Anclivepa, não é? Não, no Qualitas de São Paulo. Faço de cirurgia de pequenos animais. Isso. E a Eulália, desde que eu conheço ela dá plantão. Então, a gente se conheceu dando plantão, a gente dava plantão na mesma clínica, inclusive essa clínica que eu tava falando agora, que era a zona de guerra, onde a gente aprendeu bastante. Que eu tava falando pra eles da Continental, que eu tinha medo de dar plantão na Univete, fui dar plantão na Continental, eu só falei. Ai, do bode foi sensacional, que eu fiquei inacreditável. Gente, chegou um bode pra mim e eu tinha que tentar resolver. E o bode, ele tinha acabado. Na verdade, era uma boda, né? Era fêmea. E ela tinha dado. Era uma boda. Ela tinha tido filhote, ela tinha tido 2 filhotes, né? E ela tava com. Quem chama de febre do leite, né? Que dá depois que o filhote nasce. Baixa o cálcio, a bicha fica toda. Igual cachorro também. Mas enfim. Não vou falar que ela morreu, não. Tá? Deixa. Ela morreu, tadinha. Mas vamos lá, Eulália. Vamos começar, como a gente já passou meia hora aqui, eu vou começar a fazer as perguntas dos seguidores, porque eu acho que eles estão mais interessados nisso, né? Uhum. Tá? Então vamos lá. Isso aqui eu já falei. Muita coisa eu já falei, né? Porque eu tive que enrolar aqui, né, meu amor? Agora você pensa, Luísa Quintela enrolando durante meia hora aqui.
Ah, tem muitos animais internados aqui, aí tem que, né, dar conta de tudo. Ah, vou falar em animais internados, vou fazer uma pergunta aqui, provavelmente alguém deve estar querendo saber isso de você. Você dá plantão tem quanto tempo mesmo, Lara? 3 anos. Tem 3 anos da plantão. Qual foi o caso que até hoje você não esquece? Tipo assim, que se você numa roda de amigos, você vai contar sobre esse caso, porque foi, tipo, muito diferente de tudo. Cara, tem vários, porque assim, eu lembro de um, deixa eu ver, de um não, né, de vários. Teve uma vez um pincher que veio intoxicado. E aí eu ainda estava no começo e foi uma coisa que me marcou muito, porque eu estava no começo e, você querendo ou não, você tem que botar um animal na veia no acesso, na hora. E estava um pouco nervoso, o proprietário nervoso, e é um pincher, né? Então, assim, já tem uma dificuldade. Quando ela fala em acesso, para quem não sabe ainda, às vezes quem está na faculdade não sabe, acesso é quando a gente fala que é acesso quando a gente bota o animal no soro. Então, a parte mais crítica de quando você interna o animal é realmente colocar ele no soro. Porque muito provavelmente esse animal ele vai chegar hipotenso, porque ele está passando mal. Então, às vezes é bem difícil colocar, principalmente como a Lália falou aí, um pincher, a veia tem um calibre muito pequeno, então é a hora que a gente passa o cagaço. É. E como eu estava no começo, eu tentei nas duas patas da frente, né? Que tem a cefálica, que são as vias de acesso melhores a princípio. Não tinha conseguido, porque o animal, né, ele tava convulsionando, né? Então é difícil só eu e o proprietário segurar. Mas aí estourei as duas da frente, fui na de trás, uma também estourou. Falei, é Deus, agora só tem um acesso. Ou eu acerto, ou eu acerto. Não tem chance para errar mais. E foi nessa que eu acertei e coloquei o acesso do cachorro. E aí eu entrei com as medicações, protocolo para intoxicação, e o animal ficou bem. Mas assim, eu lembro muito desse caso porque aconteceu comigo, né? De eu errar 3 veias, só tinha mais uma única chance. Mas assim, foi Deus ali. Falei, não, eu vou conseguir. Aí fui lá e consegui. Mas assim, isso ficou marcado porque na hora você também fica um pouco nervoso, né? Com o proprietário que te deixa nervoso. Não é nem o animal, é o proprietário. Gente, você faz tudo isso, igual a Lara estava falando que ela estava botando o animal no acesso, você faz tudo isso com o proprietário aqui, ó, no seu cangote. E muitas das vezes você precisa da ajuda do proprietário para poder segurar o animal. Então, se você precisa coletar um sangue, coletar algum material para exame, botar o animal no acesso, a única pessoa que vai te auxiliar nesse momento, a não ser que a clínica tenha auxiliar, é o proprietário. Então, você precisa dele. Mas você está falando aí que você não conseguiu pegar. No meu primeiro, agora eu lembrei, no meu primeiro plantão da minha vida, chegou, meu primeiro paciente foi uma maltês e ela era muito pequenininha. E o animal, quando ele é muito pequenininho, você não consegue tirar sangue da patinha, da cefálica, você não consegue tirar direito. Então, você tem, para você optar por uma melhor via, é a jugular, que é no pescoço. E eu sou péssima até hoje para tirar sangue do pescoço, assim. Eu conto com a ajuda de Deus, a ajuda divina para conseguir. Então, o meu primeiro sangue foi na jugular, no meu primeiro plantão, e eu acertei na primeira, assim, velho. Eu falei, obrigado, meu Deus, nunca me desaponta. Não, e o melhor de tudo, o proprietário te acha o quê? O máximo que você pegou a ver de primeira. Exatamente. Já começa a confiança, já começa a trabalhar a confiança do proprietário ali, ó. Exatamente. Você maneja um animal. Uma das perguntas também, olha, que eles muito fazem é sobre, por exemplo, você acabou de receber um animal, né? E você está ainda em etapa de descoberta do que ele tem, certo? Eles acham, eles sentem que eles têm a obrigação de dar o diagnóstico ali na hora, de saber o que o animal tem. Então, conta aí para eles como é que é esse processo até você chegar ao diagnóstico, no momento do plantão, você atendendo o animal, o que você faz. Teve um que comentou aí embaixo agora, falou, tenho medo de proprietário que pergunta muito, de não saber responder. Como é que você lida com isso, essa pressão, né, logo de início? Então, isso é com o tempo, não tem jeito de falar, da primeira vez você tem um pouco de insegurança, o proprietário também sente. Então, você vai aprendendo também com seus erros, você erra também, você é humano. Mas aí você tem que errar e colocar aquilo ali como se nunca mais vai acontecer com você. Então, assim, no começo é um pouco difícil, mas hoje em dia, se um animal vem para internar, vem para consultar no plantão, primeira coisa, você não tem como dar um diagnóstico a princípio, você não tem olho de raio-x, você não vai saber. Então, primeira coisa, estabilizar o quadro do animal, independente. Você tem que perguntar, tem vômito, tem diarreia, tá respirando, tá batendo coração? As coisas simples. Primeiro, você vai se preocupar com isso. Tem que pensar em botar um acesso,
o animal provavelmente sente dor, então você tem que entrar com analgésico, você tem que estabilizar o quadro do animal, para depois você pensar em o que pode ser. E você tem que ser verdadeiro com o proprietário, você tem que falar a verdade. Falar, olha, vou estabilizar o seu animal primeiro, vou coletar o sangue dele, a partir dos exames eu te dou uma posição. E aí você também, de qualquer forma, vai, pega depois o livro. Geralmente nas clínicas tem livro de clínica, consegue esse acesso fácil. Então, depois que o proprietário for embora, você também já vai começar a investigar. Você não vai deixar esperar o exame. Você já vai falar, o animal tem sintoma disso, 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 disso. Então, você vai juntando as coisas. A gente sempre tem uma ideia, né? A gente sempre tem uma ideia. Exatamente. Você tem uma ideia do que pode ter. Você tem uma ideia, uma suspeita principal. Primeiro que no plantão, você não vai fazer aquela anamnese bonita de uma consulta durante o dia. Você não vai fazer. Porque se o animal vem durante a noite, é porque o estado dele está crítico. Não quer dizer que seja uma emergência, nem uma urgência. Mas você precisa estabilizar o quadro a princípio. Estabilizou? Deixa eu ver agora. Até porque quando você faz essa estabilização, o seu protocolo de internação, você já tem uma ideia também se ele já vai começar a melhorar com o seu protocolo instituído. Se ele começar a melhorar, então o seu pensamento de raciocínio lógico está certo. Então, você vai juntar o raciocínio que você fez, né? De medicação, que você passou durante a internação, do soro também, o cálculo correto. E aí você vai juntar com os exames de sangue e, se não fechar diagnóstico, exame de imagem para complementar tudo. Então, é assim que a gente trabalha. Não quer dizer que o animal vem, que eu já sei o que ele tem. Eu posso suspeitar e falar as minhas suspeitas para o proprietário. Até porque se eu falo as minhas suspeitas, eu falo, olha, talvez eu precise de tal exame, tal exame. Então, você não está querendo vender só o exame, vender só a consulta, só a internação. Você tem que explicar para ele ficar claro que o que você está fazendo tem uma lógica e que ele sabe aquilo e você não pode deixar dúvida com o proprietário. Porque acho que a dúvida é a pior parte. Porque se ele fica com uma dúvida no seu atendimento, é uma coisa que ele vai te encher o saco depois, perguntando 1 bilhão de coisas no plantão, entendeu? Ele vai ficar inseguro. Então, você tem que ser verdadeiro. Obviamente, você tem que ficar um pouco mais calmo, né? Porque o proprietário vai estar nervoso. Então, você tem que estar calmo. Se você fica nervoso atendendo uma emergência, o proprietário vai pirar 3 vezes. Entendeu? Então, você tem que manter a sua calma. E eu lembro até de um caso que eu atendi um cachorro que foi atropelado. E eu falei, calma, deixa eu ver primeiro aqui. Aí ele tinha machucado, fraturou o coxal, né? E aí eu falei, primeiro eu vou estabilizar. Aí fiz as medicações analgésicas. Falei, olha, ele precisa... Aí a mulher, eu já quero um raio-x, eu quero um raio-x, eu quero um raio-x. Falei, não, primeiro a gente vai ver abdômen. Radiografia de pata dele não vai matar ele. Vai matar a pancada que teve no abdômen. Então também você tem que ser sincero. Tem que falar a verdade. Você ficar mandando muita coisa assim, também não, eu pelo menos não gosto, né? Eu falo a verdade. Então, se a pessoa me perguntar de novo, eu vou falar a verdade de novo. Então, eu não vou ter problema. Eu gosto de falar a verdade e eu ainda gosto de ser pessimista. Eu adoro ser pessimista. Eu gosto que o cliente entenda realmente o risco daquilo, para que ele se preocupe a ponto de entender a importância de todo o exame que eu passar para ele. Né? Falar realmente, ser sincera no que pode acontecer, no que pode vir a acontecer, no que ocasionou. Porque quando você joga limpo com eles e já pesa no pessimismo, eles entendem muito bem, cara. Entende mesmo. Porque ele sabe que a responsabilidade é dele. Exatamente, exatamente. É muito comum que as pessoas cheguem, quando você é veterinário, que as pessoas tentem transferir a culpa para o veterinário. É muito comum isso. As pessoas, elas se sentem culpadas por aquilo que aconteceu no animal dela. Então, por exemplo, se morre um animal no plantão, se acontece alguma coisa, o animal piora, é comum que as pessoas culpem o veterinário, culpem a clínica, porque elas querem tirar a culpa de si próprias, porque elas já estão muito culpadas. Isso é muito comum. Então, é realmente a questão de aprender a lidar, porque isso nunca vai acabar. Não. Às vezes a gente atende proprietário que foi atendido em outro local. Ah, meu animal morreu em tal lugar, nunca mais eu levo lá. Mas assim, eu não posso julgar absolutamente ninguém. Cada um tem um protocolo, cada um sabe o que fez, entendeu? Então, assim, eu não posso também, vai mudar a ética da pessoa, né? Então, assim, você não pode falar porque morreu lá que é melhor. Não, você não sabe o que aconteceu, você não sabe, você não estava lá. Então eu falo, não, mas aqui, aí a única coisa que você pode falar, olha, que a gente precisa ser bem tratado. Às vezes uma pessoa me pede comparação, eu falo, olha, eu não conheço tal lugar. Eu te falo como eu trabalho aqui. Aqui eu tenho conhecimento. Agora, fora daqui, eu não tenho conhecimento, então eu não tenho como eu te falar que lugar é melhor, que lugar é pior, né?
Mas, assim, às vezes eles transferem muito essa culpa pra gente. A gente fica um pouco sobrecarregado. Não vou mentir, eu fico sobrecarregada, né? Mas a gente tenta relevar ao máximo, né? Aí tem casos Nossa, que no começo, mais. eu já canso, eu já chorei de ódio já de proprietário. Mas a nossa Complicado. sorte, sabe o que é? Uma coisa que eu descobri depois, dando plantão, é que, por exemplo, se, a gente tem, com certeza vai ter gente que vai se preocupar com isso. Ah, eu sou recém-formado, dou plantão num lugar e o cliente fala mal do meu atendimento pro proprietário do lugar. Gente, fica tranquilo que a maioria dos lugares, o proprietário, ele entende que o proprietário da clínica entende que o proprietário tem tendência a reclamar do veterinário se alguma coisa não correu do jeito que ele queria. Se o, sei lá, o cachorro dele descobriu que está com doença carrapato, ele se sentiu frustrado por isso e acaba falando mal do atendimento do veterinário. Os proprietários de clínica entendem isso, os veterinários entendem. Tanto que quando algum proprietário vem falar mal de algum veterinário para mim, eu penso, ih, proprietário é doido essa porra. Eu penso assim já. É. Ainda mais que você conhece a pessoa, você fala, não, impossível. É. Olha só, olha, tem a Thalita perguntou aqui embaixo, e realmente era uma das perguntas que eu iria fazer para você. Todo plantonista, se precisar, terá que fazer cirurgia, tipo cesárea? Uma das perguntas era, se chega algum procedimento, mesmo você não gostando de fazer cirurgia, se chega algum procedimento para você, por exemplo, uma cesárea, se você tem que fazer ou não, o que você faz? Então, conta aí para eles como é que é. Eu ainda não estou operando, né? Então, toda vez que tem alguma emergência cirúrgica, eu ligo para o cirurgião responsável do plantão. Ele fica na casa dele, mas ele vem aqui, assim como o anestesista. Então, eu tenho um cirurgião e um anestesista de plantão para mim no horário que eu precisar. Então, o que eu faço? Geralmente eu atendo o animal, a gente já teve cesárea de madrugada. Então, eu falo, olha, já tá com a temperatura baixa, tá muito ofegante. Parece que eles gostam de parir de madrugada, né? Exatamente. Exatamente. E assim, aí o que a gente faz? Tenta acalmar o proprietário. Tem proprietário que é dono de canil, então é mais fácil. Mas proprietário que não é dono de canil, é a primeira vez, fala, não, é normal, a gente vai começar já. O veterinário, que é cirurgião e anestesista, estão vindo, né? Então, assim, às vezes vem os dois veterinários, o anestesista e o cirurgião, e fica eu também. Então, eu ajudo a ressuscitar filhote, né? Corto o cordãozinho umbilical, faço o nozinho, né? Já deixo todo mundo aquecido e sai de todo mundo de lá vivo, assim, bem. Já vai todo mundo gritando, querendo mamar, é uma coisa linda. Mas assim, se você não gosta de cirurgia, você tem que ter uma pessoa que é responsável pela cirurgia e pela anestesia do local. Porque se acontecer qualquer coisa, você liga para eles e eles vêm. E assim, pelo menos aqui eu tenho essa facilidade. Porque os donos daqui que são o cirurgião e anestesista. Então, assim, se eu ligar e falar, vem que é emergência, eles vêm na hora. Eles não pensam nem duas vezes, entendeu? Mas assim, se você gosta, igual como eu gosto, eu já fico perto, já dou uma pescada, né? Porque daqui a pouco também pode ser que futuramente quem faça sou eu. Exatamente. Ó, o Euler Bastos, inclusive o Euler Bastos é dono da página Animais de Grande Porte, que é famosíssima no Brasil e região. Ele perguntou qual a carga horária do plantão e quantas vezes na semana. Entendi. Então, no começo eu dava plantão dia de semana, de segunda a sexta, de 12 horas, né? Pega da noite até a parte da manhã. Também já peguei final de semana, varia. Pode ser 24 horas, né? Que aí você pega um sábado ou domingo. Mas eu já peguei plantão de 72, entendeu? Aquela coisa, você entra na sexta, sai na segunda de manhã. Mas isso é um plantão suicida, assim, né? Você tá querendo tirar um final de semana de folga e não tem como trocar, aí você assume a bomba. Eu assumo a responsabilidade, né? Então, eu já peguei plantão, que eu entrava sexta-feira à noite e saía segunda-feira de manhã. Entendeu? Eu também. Mas, assim, eu dava. Na verdade, eu acho que na questão deles, por exemplo, eles devem estar pensando que o plantão na veterinária é como se fosse um plantão na medicina humana, né? Que eles trabalham por escala, por exemplo, né? sim, tem 24 horas, forma 2 dias. Uhum. É difícil você encontrar clínica que faça esse tipo de coisa, mas hoje em dia, até pelo menos, acho que tem algumas aqui em Vitória que estão começando a fazer. Mas antigamente, né, Lara, não tinha dessa não. Você dava plantão num dia, dava no outro, dava se quisesse dar a semana inteira. Às vezes alguém passava mal, você ia de novo, entendeu? Eu botava no peito mesmo, não tava nem aí, ia mesmo. Teve uma vez, quando aí, a Bárbara tá aqui agora, a Bárbara tá aqui, entrou aqui agora, a vez que lá na Serra, numa crise que teve aqui no Espírito Santo, que a polícia parou de trabalhar, e aí ninguém conseguia sair de carro, todo mundo tinha medo de sair, de ser assaltado, de ser roubado.
E ninguém conseguia ir pro plantão, só conseguia eu e a Eulália, porque a Eulália morava perto da clínica. Morava perto, ia de Então, bicicleta, eu com medo de a bicicleta ser roubada ainda. então tinha eu e a Eulália só pra dar o plantão, e a gente ia, cara, no meio da crise, sem policial nenhum, num bairro de afastado. E a gente ia, cara. Olha só as doideiras. Hoje eu fico pensando, o que eu tinha na cabeça? Era muita doideira mesmo. Mas assim, hoje em dia a gente tem escala no plantão, né? Por exemplo, hoje eu já estou numa escala que eu trabalho o dia, folgo 2, né? Isso eu falo da noite. Final de semana, se eu cair no final de semana, eu pego 24 horas, entendeu? Mas já antes era um plantão fixo os dias, né? Só que quem pega na segunda e quem pega na sexta fica prejudicado no final de semana, porque sobrecarrega, né? Você fica um pouco mais cansado. Mas agora que mudou, vai ser sempre assim, eu trabalho 1, folga 2 e vai ser revezando, né? Então, eu nunca vou pegar, por exemplo, mais que um dia do final de semana, 2 dias do final de semana. Eu vou pegar ou um sábado, um domingo, ou 2 domingos, ou 2 sábados, entendeu? Eu não vou pegar mais que isso. E o plantão do final de semana, ele esgota muito, porque o plantão do final de semana, na verdade, eu vou contar pra vocês qual é a treta do plantão. O que te cansa no plantão? Porque quando você tá no plantão, você não precisa ficar 100% do tempo trabalhando. Você pode ficar de boa, você pode assistir uma série, você pode ler um livro, dependendo de como que tá a sua internação. Mas o que cansa no plantão, você pode até falar, olha, pelo menos isso aqui é pra mim. É a sensação de prisão, pra mim. Porque você não pode sair, você não pode largar a clínica e ir ali na padaria tomar um café. Você não pode ir ali no supermercado comprar uma batata. Você não pode sair. Então, essa sensação de prisão é horrível. Agora, você imagina você com essa sensação de prisão durante o final de semana inteiro. Você entrando já de plantão, tive ou entrava de plantão no sábado e saía na segunda-feira. E quando saía na segunda-feira, eu já ia para o meu outro emprego. Então, é uma sensação muito ruim de prisão. Então, você tem que trabalhar a sua cabeça realmente para poder aceitar. Tem gente que não lida bem com o plantão exatamente por conta disso. Então, assim, eu trabalhei minha cabeça da seguinte maneira. No dia que eu tô me divertindo, que eu tô lá na balada de madrugada, se eu passar mal, tem um médico que vai me atender. Então, assim, o mundo gira 24 horas. Então, a gente não pode se prender, eu vou trabalhar só durante o dia. Eu vou trabalhar de plantão até eu conseguir os meus objetivos. A partir do momento que eu conseguir eles, aí eu vou pensar em sair, entendeu? Mas é o que me dá dinheiro, entendeu? Então, eu vou ficar. E hoje a gente sabe que o emprego não tá fácil, né? Então, você tem que agarrar as suas oportunidades, né? Você não tá achando que você vai começar estourando. Não é assim. Você começa de baixo. Você vai construindo seu espaço. Você vai sendo conhecido, né? E isso que é importante. Você vai ser conhecido. As pessoas, poxa, fulano de tal trabalha em tal lugar. Nossa, eu vou indicar para lá. Hoje em dia, eu tenho uma credibilidade. Eu tenho muitos amigos meus que trabalham em outros locais em pet, e eles sempre encaminham para cá, porque já me conhecem meu trabalho. Então, quando eu tô atendendo alguém e eu preciso mandar alguém para internar, eu saio procurando onde que você tá. Para internar com você. Né? Porque é diferenciado. Mas, ó, a Renata perguntou aqui, mas tem uma hora de almoço, uma hora de janta? Não, você come na hora que dá. Se você quiser comer o tempo todo e não tiver nada pra fazer, você faz. Mas hoje, por exemplo, eu pego a parte da manhã aqui, de 7 às 13 com os internados, né? Eu cheguei 7 horas da manhã aqui, né? Vem de bicicleta. Só deu tempo de tomar o banho, né? E não consegui nem comer. Eu fui parar para comer às 10 horas um pedacinho de bolo que tinha sobrado ali. Não consegui tomar café porque tinham os animais internados. Eu internei mais 2 de manhã, né? E que os donos daqui estavam em cirurgia. Então, quem acaba que fica pra gente também. Então, a gente repalpa toda a obra. Fui lá, internei 2 animais, fiz a ficha de internação, tudo. Fui pra casa, voltei. E assim, não almocei, né? Eu comi também um café da tarde hoje, 4 horas da tarde. Então, assim, eu não comi direito de manhã e nem almocei. Às vezes você não consegue fazer xixi, você não consegue beber água, entendeu? Às vezes você tem que se policiar pra beber água. Não beber água. Meu, cara, que eu internei um monte de bicho, eu com vontade de fazer xixi. Não dava pra parar. Eu já atendi apertada. Tinha uma cachorra que tava com piometra, e a piometra dela era aberta, ela vazava pus pela clínica inteira. E a dona carregando ela, apertava ela pela barriga, assim, né, carregando. E eu apertada, falando, meu Deus do céu, se eu deixar essa moça sozinha aqui, ela vai sujar até o teto de pus aqui. Mas foi foda. A Babi falou um negócio aqui que realmente eu não tava atenta e realmente é verdade. Além da sensação de prisão, o que cansa a gente no plantão é a situação de vigília. A gente tá o tempo todo ligado,
esperando chegar qualquer coisa. Então, você tem que estar o tempo todo preparado. Então, essa sensação de vigília também te cansa muito. A Carol perguntou uma coisa aqui, que também ia ser uma das perguntas para a Eulália. Aí vocês têm estagiário ou auxiliar no plantão? Eu conheço vários locais que não tem, o VET fica sozinho. Todas as vezes que eu dei plantão, nunca na minha vida eu dei com auxiliar. Eu sempre dei plantão sozinha. Eu realmente acho que tem que ter sempre auxiliar, porque um plantão com um veterinário sozinho é um plantão falso. Porque se eu estou atendendo, eu não consigo dar atenção para quem está internado. Se tiver alguém convulsionando para a morte na internação, eu estiver atendendo o animal, eu não vou ver. Então, para mim, é um plantão que está só ali só para ganhar dinheiro, não está sendo justo com o cliente, com o paciente. Então, como é que é aí onde você trabalha? Então, hoje, onde eu trabalho, a gente tem auxiliar, né? Eles fazem um esquema de 2 auxiliares, dia sim, dia não, né? E o final de semana, que é no sábado e no domingo, eles entram 7 horas da noite no sábado e domingo fica 24, né? Então, hoje eu trabalho com auxiliar. Inclusive, estou aqui sentada para vocês explicando isso aqui. E o auxiliar está fazendo o trabalho dele, né? Então, mas já trabalhei sem auxiliar. Assim, trabalhar sem auxiliar, você aprende a se virar sozinho, assim, ter agilidade para fazer tudo. Já canula o animal, já joga o lixo, já faz a pronta a baia, aproveita o proprietário que está ali, já coloca no soro, que é a coisa mais difícil é botar no soro. Aproveita o proprietário e depois libera. Agora, eu tenho essa facilidade de atender um animal, pegar o animal, subir, já libero o proprietário, coloco o animal no soro, entendeu? Aí depois eu ligo pro proprietário, eu mando o WhatsApp da fotinha dele lá tomando sorinho, né? Pra tranquilizar, né? Pra ele não achar que eu só botei o animal na baia, né? Então eu tiro foto, mando vídeo. Se o bicho tá comendo, se tá bebendo água, se tá cagando, eu mando. Falo, ó, tá cagando, tá mijando, tá bebendo. Né? Então, eu sou transparente dessa forma. Eu mando tudo. Porque se um dia a pessoa falar alguma coisa, fala, ó, mas eu te mandei então um negócio aqui, ó, tá aqui guardado. Mas assim, já trabalhei sem. Já me virei muito, mas quando a rotina é muito grande, é essencial você ter um auxiliar. Não tem jeito. Hoje em dia, a gente tem a regalia do auxiliar, graças a Deus. Graças a Deus. A Nicole perguntou aqui embaixo, precisa de alguma especialização para ser plantonista? Você pode ser plantonista mesmo depois, na verdade, o veterinário, quando ele forma, eu sempre falo isso aqui, o veterinário ele é generalista, ele consegue atender tudo, qualquer coisa, a gente pode atender o que a gente quiser, mas obviamente que a gente gosta mais de atender as coisas que a gente consegue dominar. Então, qualquer profissional pode ser plantonista, mas se você tiver, obviamente, um curso de intensivismo ou emergência, por exemplo, você vai ser um plantonista muito melhor. Mas aí fica a seu critério querer fazer ou não, mas você vai conseguir plantão de qualquer forma, tendo ou não tendo. Você dando plantão e tendo uma capacidade um pouco maior, a sua chance também de sobrevida dos animais, de salvamento é maior, né? E também você fica mais satisfeito, né? Então você fala, poxa, eu estudei aquilo ali, coloquei em prática e deu certo. Então essa sensação de você salvar um animal, não tem quem te tire, entendeu? Isso é o que é o bichinho bom. voltar a comer, né? Quando volta a comer, nossa, é uma vitória. Voltou a cagar, eu tiro foto do cocô e fico olhando pro cocô lindo. É mais ou menos isso. É verdade. E, Lara, a gente não vai se estender muito não, que já falta 10 minutinhos para a live acabar, senão o Instagram corta a gente. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, por você ter aceitado participar aqui, dar um pouco do seu conhecimento para a gente. Essa foi uma das lives que a gente conseguiu manter com uma linha de audiência bem legal. A gente chegou até 80 visualizações aqui agora por enquanto. Mas acho que deve ter batido mais de 300 pela visualização que eu estou vendo. Ou então as pessoas entraram e ficaram do começo até o final, o que é muito bom. Ficaram interessados realmente nesse tema. Então, muito obrigado. Te vejo numa próxima aqui para a gente poder falar de cirurgia, quem sabe. Ah, sim, claro. Falar de ações, né? Também, de mercados de ações, também, quem sabe. Ah, claro. Inclusive, me inscrevi no curso, né? Para mexer em ações, né? Então, é isso aí. Valeu, tem que ser veterinário multiuso. Multiuso. A Lara agora está empenhadíssima aí nas ações, né? Investir os pontos tudo em ação. Claro! Gente, eu que agradeço o espaço, Luísa, muito obrigada, tá? Eu acho isso muito válido que você está fazendo. Você pegou um gancho aí que estava solto e eu acho importante você mostrar o trabalho que a gente faz, o trabalho também dos outros profissionais da área de veterinária, porque
A gente sabe que a questão da valorização também tem que o proprietário conhecer o nosso trabalho para valorizar, né? Com certeza. Não é explícito para as pessoas hoje em dia. Então, assim, eu também agradeço muito que hoje em dia acho que a gente está um pouco mais valorizado por causa disso, né? Porque a informação está sendo passada para quem importa, né? Que são os donos dos animais, né? Não adianta a gente mostrar um excelente trabalho no animal e não focar no proprietário, né? A gente também tem que passar isso para eles. Então, eu só queria agradecer mesmo e é isso. É nóis, bebê. Beijos. Beijo, tchau. Gente, dia 4 começa o desafio dos 5 dias. Então, vão ser 5 dias consecutivos para vocês aprenderem a ser profissionais fora da média, fora da caixa. Você vai participar, Eulália? Vou, claro que eu vou. Porque Eulália, eu sei que Eulália é fora da caixa. Eulália é da minha geração, minha filha, é meu time.